Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 14, intitulado Desprendimento dos Bens Terrenos. Nós vamos terminar a mensagem que nós começamos na semana passada, porque ela é muito grande, que é uma mensagem psicografada por Lacordaire em Constantina em 1863, onde ele procura fazer uma reflexão sobre o desprendimento dos bens terrenos, né? E ele diz assim: em vão que na terra procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo. Que chamais economia e previdência o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade o que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Eu lembro nessa passagem aqui, lendo essa passagem, eu lembro de uma explicação da professora Lúcia Helena da Nova Acrópole, quando ela fala assim: gente, não vamos vestir o ego de púrpura, né? Porque o que a gente faz muito, né, é vestir o ego de púrpura. Então, por exemplo, o que seria vestir o ego de púrpura? Adquirir muito conhecimento, ser muito ilustrado, né? Saber falar bem, né? Ter vários títulos, vários diplomas e se envaidecer disso, né? Se engrandecer disso e utilizar isso só para ganhar benefícios para si mesmo, né? Isso é vestir o ego de púrpura, né? É fazer parecer bonito algo que no fundo é um grande gerador de sofrimento, né? Então, ela até faz um comentário muito interessante, porque tem pessoas que falam assim: não, ele tem uma personalidade forte. Ela fala assim: olha, se a personalidade é forte, ou seja, se o ego é forte, é porque o espírito é fraco. Porque é como se fosse assim: o espírito como se diz, o carroceiro, e o ego é a carroça. Então não pode, se o cavalo é forte demais, ele leva a carroça para onde ele quiser, não pode ser assim, né? É o carroceiro que tem que dominar a carroça. Então esse negócio de personalidade forte, que do ponto de vista da nossa visão do mundo de Mamon, né, do mundo materialista, né, parece assim uma coisa extraordinária, né? Por quê? Porque tá todo mundo com a visão do ego, né? E ó, ele defende os interesses dele, tá vendo? Sempre o espaço dele, né? É claro que a gente tem que defender o nosso espaço, né? É claro que a gente tem que ter o nosso próprio espaço. Mas vocês entenderam do que a gente está falando, né? É daqueles que, a pretexto de defender o próprio espaço, na verdade, invadem os dos outros, né? Ou querem manipular os outros para que todos os sirvam, né? E a gente sabe que o espírito do Evangelho é o espírito de servir, né? E não de ser servido. E ele segue dizendo então: um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso diz ele para deixar aos seus filhos o máximo de bens possível e lhes evitar cair na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e não se pode censurá-lo por isso. Mas está aí sempre o único móvel que o guia? Né? Ou seja, será que esse chefe de família, né, ou essa chefe de família está realmente economizando, acumulando, simplesmente pensando nos seus herdeiros, né? E isso me lembra. Hoje, agora há pouco, eu estava assistindo esses programas policiais que passam na televisão, né? E aí a filha matou a mãe por causa de 200 mil reais que ela queria adquirir. E o analista digamos assim, dos crimes, né? Tem sempre esses programas, tem um analista que analisa tudo. Ele citou uma coisa que eu não sabia. Ele disse que é uma coisa nos tribunais, né? Que é um dito dos tribunais, que ele diz assim: toda família você conhece as suas verdadeiras características na hora do inventário. Eu achei assim muito interessante, porque realmente são nesses momentos críticos que a gente vai saber qual é o caráter das pessoas, né? Como é que elas vão se comportar. E essa atitude aqui de se preocupar demais em deixar herança, ao invés de se preocupar em deixar um legado, que são duas coisas completamente diferentes, né? Porque o legado seria assim uma educação espiritual, né, de cunho profundo, que ensine a pessoa, né, que ensine aquele ser a quem eu tanto prezo e a quem eu tanto quero, a se comportar no mundo de modo a extrair da experiência terrena o máximo de crescimento espiritual e não deixar herança, a não ser que a gente pense na herança como algo útil para o crescimento espiritual, percebe? Então a questão é sempre, pessoal, desse capítulo que nós estamos quase terminando, brevemente terminaremos, o resumo dele é esse: é qual posição que nós estamos assumindo, né? Nós estamos servindo a Deus ou nós estamos servindo ao dinheiro, né? Nós estamos pautando a nossa vida por uma visão materialista,
né? E quando a gente diz pautar a vida por uma visão materialista, é até manifestar o nosso amor através de bens materiais, né? De dar coisas materiais. O que pode ser uma expressão de amor, mas só será se esses bens materiais forem beneficiar aqueles a quem eu estou propiciando isso, né? A gente sabe que muitas vezes, hoje os psicólogos têm dito muito isso, né? Que o grande problema hoje da sociedade moderna, porque antigamente o que acontecia? Os pais batem muito, os pais não têm afeto, né? Faltou, e de fato, havia muita formalidade antigamente, né? Só que agora, nós como a gente tem essa ignorância espiritual, a gente na dualidade, a gente vai para um extremo para o outro. Aí nós fomos para o extremo da permissividade, né? Lei da palmada, não sei o que, tarará. Então acabou-se com os limites, né? Aí vocês podem perguntar, poxa, mas a gente estava falando agora há pouco de natureza ilimitada, e né, estamos falando de limites, mas não estou falando de limites no sentido de limitar a compaixão, de limitar o amor ou de limitar a equanimidade. Não é isso. É limitar desejos, né? É limitar todo aquele comportamento que leva o indivíduo a fortalecer o ego e enfraquecer o espírito. Porque isso conduz à infelicidade, por mais que possa parecer o contrário. É essa atitude de servir a Deus. Servir a Deus é fortalecer o espírito. Servir a Mamon, a matéria, é fortalecer o ego. É simples assim. Então, toda vez que uma criança está manifestando uma atitude egoísta, eu não devo reforçá-la. Eu devo impor limites, né? Da maneira mais sábia possível. Lembra o Buda Amitabha, né? Sabedoria discriminativa? Discriminar qual é a melhor atitude a ter naquele momento, né? É preciso também lançar mão da firmeza. Nenhuma doutrina espiritual vai falar seja violento, porque a violência não ajuda, mas a firmeza, aí seria a Mogacide, né? A sabedoria da causalidade. Se eu não fizer isso agora, lá no final vai ter um efeito ruim, né? A criança cresce e depois, o que eu fiz para esse menino ser assim, né? Por que esses meninos ficaram desse jeito? Alguma coisa a gente tem que ter feito, porque não colhemos goiaba se plantamos manga, não tem como, né? Então, Lacordaire vai seguir nos dizendo o seguinte: não é frequentemente um compromisso com sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres, ou seja, essa atitude de dizer, né, eu estou amontoando bastante dinheiro, bastante recursos, bastante propriedade para deixar para os meus filhos, né? Não seria mais uma coisa onde você está tentando ocultar o seu apego, né, aos bens materiais? Entretanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel. É um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Ou seja, ainda que seu motivo seja realmente de deixar de se preocupar com seus descendentes, com seus herdeiros, mas isso seria motivo para esquecer dos outros, né? Para restringir todo o seu afeto e todo o seu amor simplesmente àqueles que são consanguíneos? Será que não dá para estender um pouco mais? Seria também isso, Benedito, uma prática também da grande perfeição, procurar ampliar, né, o nosso sentimento de compaixão e amor para outros seres que não apenas aqueles mais ligados a nós, né? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria porque terão um pouco menos desse supérfluo, né? Então essas perguntas todas conduzem a essa reflexão, né? Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações? Então voltamos àquele ponto, né? Estamos servindo a Mamon, estamos fortalecendo o ego ao invés de fortalecer o espírito. Não é sufocar neles o amor ao próximo? Ou seja, nós estamos sufocando naqueles para quem a gente está acumulando muitos bens, justamente a possibilidade de eles futuramente virem a desenvolver qualidades que vão lhes trazer realização espiritual na vida, nessa e na próxima, né? E no mundo espiritual. Pais e mães, estáis em grande erro, se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos por vós. Em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros, os ensinais a sê-lo para convosco mesmos, né? Eu conheço algumas pessoas, poucas, isso não é muito comum, mas eu conheço algumas pessoas que às vezes, quando vão visitar lugares assim como orfanatos, asilos, sabe? E esses lugares de sofrimento, às vezes levam as crianças, para as crianças conviverem, conviverem com crianças de outras classes sociais, crianças mais pobres, crianças sem pais, né? Para desenvolver justamente essa visão mais ampla, percebem? Porque se a gente faz esse exercício com as crianças,
elas vão crescer com uma visão mais ampla e consequentemente, com muito maiores possibilidades de evolução espiritual, né? De conexão com a sua natureza luminosa, sua natureza interna luminosa, né? E aí Lacordaire continua dizendo: quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto amontoou bens, vós o ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho, se lhe conhece melhor o valor. Quando a gente se esforça para ganhar, né, a gente sabe o suor que aquilo custou para ganhar. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo seus meios, e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho, né? Porque aí a pessoa, quando ela adquiriu a sua condição financeira mais confortável, fruto do seu próprio esforço, ela tende a dizer: ó, isso foi eu, consegui com o meu trabalho, então eu não tenho obrigação de dar para ninguém. Mas o que Lacordaire está chamando a atenção é que, para aqueles que desejam avançar no caminho espiritual, esse raciocínio não é bom, não ajuda, né? Porque, na verdade, se você ganhou seu dinheiro com o próprio suor do seu trabalho, se você ainda com esses bens que ganhou praticar a caridade, mais valor ainda isso terá espiritualmente. Mais crescimento espiritual haverá para a sua alma, né? Vocês percebem que quando a gente passa da ótica de Mamon para a ótica de Deus, as coisas mudam, né? Os processos do mundo são os mesmos, mas a maneira de olhar para eles é completamente diferente. E, consequentemente, a maneira de agir no mundo também é completamente diferente, né? Mas se ao contrário, esse mesmo homem que lembra suas penas, seus trabalhos, for egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros. Porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-las nos outros. Então, aquele que, por exemplo, e a gente ouve muito, vê exemplos disso, né, com certa frequência no mundo, né? Aquele que era pobre, que nasceu numa condição bastante miserável, mas que conseguiu, pelo seu próprio trabalho, galgar posições sociais mais altas, se esse ser volta as costas para aqueles que sofrem das mesmas coisas que ele sofreu lá atrás, mais responsável ainda ele é perante a lei divina ou a justiça divina do que outros que não tenham conhecido essas dores que ele conheceu, porque significa que ele vai ser enquadrado naquela afirmação de Jesus, onde Jesus diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então quem viveu na miséria, conheceu a miséria, então foi dado a ele muito conhecimento sobre o que significa isso, né? O que significam essas dores, né? E, portanto, mais obrigação ele tem de amparar aqueles que hoje não pertencem à mesma classe social que ele, porque ele galgou, né, esses degraus através do seu próprio trabalho, né? E aí Lacordaire segue dizendo: infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna, é o orgulho. Por isso que os espíritos vão dizer, né, na raiz de todos os nossos males, de todos os nossos vícios, de todas as nossas obscuridades mentais, estão o egoísmo e o orgulho, que é o que mais nos afasta da empatia, da compaixão, né, do amor aos outros seres, né? Porque quando eu me orgulho, né, é como se eu tivesse assim, para usar uma expressão que está se usando muito no futebol, né, num outro patamar, né? Então eu estou aqui, vocês estão lá embaixo, então eu me separo, né? E a gente já viu aqui por diversas vezes que quanto mais a gente evolui espiritualmente, mais a gente se sente parte de um conjunto, né? De uma coletividade, de um universo ao qual todos os seres pertencem igualmente como nós. E quanto mais ignorante espiritualmente a gente se torna, mais a gente tem essa sensação de separatividade, né? Eu aqui e os outros lá. Então o orgulho e o egoísmo produzem esse mal, né? Produzem essa ignorância espiritual. E Lacordaire segue dizendo: não é raro ver-se o felizardo atordoar o infeliz que implora a sua assistência com o relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em lugar de vir ajudá-lo e acabando por dizer: faça o que eu fiz. Nós já vimos em outras mensagens aqui, nesse mesmo capítulo, né, que os espíritos dizem: olha, quando você for ajudar, ajude sem humilhar, né? Então, quando você diz assim para uma outra pessoa que não conseguiu ter na vida o mesmo sucesso que você teve, faça o que eu fiz,
é quase como se você tivesse assim, né? É uma manifestação de orgulho, né? Está se comparando com alguém que você vê que não conseguiu obter o mesmo sucesso que você, né? Então é como se fosse aquele ditado popular dizendo tá chutando cachorro morto, né? E isso do ponto de vista espiritual é extremamente negativo, né? A sabedoria da causalidade sobre a qual nós falamos há pouco, ela diz exatamente isso: nossas ações têm consequências, né? E esse tipo de ação que humilha o outro, ela tem consequências bastante graves do ponto de vista espiritual. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna, só a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho coloca-lhe uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que com toda a sua inteligência e sua habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Então vejam, o que Lacordaire está nos dizendo aqui é que todos nós, ainda que a gente consiga crescer na vida por fruto do nosso próprio esforço e do nosso próprio trabalho, a gente tem que lembrar que só isso não nos levaria aonde nós chegamos. Porque nesse caminho nós dependemos de muitas outras pessoas, de muitas instituições e da própria sociedade, né? Da família, né? Que nos abrigou quando éramos bebê, da escola, né, da empresa que nos deu emprego, enfim, se a gente tiver uma visão realmente sábia da vida, uma visão não ignorante da vida, uma visão não egóica da vida, nós vamos perceber que o tempo todo o nosso trabalho, o nosso esforço está sendo apoiado por uma série de circunstâncias, né? Se a gente quiser inclusive aprimorar mais essa visão, até seres microscópicos que trabalham dentro do nosso corpo estão nos ajudando a digerir a comida. Então ninguém faz nada sozinho, não existe isso. Por isso que o orgulho é considerado, do ponto de vista espiritual, ignorância. É uma bruta ignorância. É numa linguagem assim mais chula, burrice, né? Porque se não fosse o amparo de todo um conjunto de seres, né, que nos apoiam, né, inclusive o próprio planeta, que aqui nós estamos sentados, ele está nos apoiando, está suportando o nosso peso. A Terra carrega o peso de 7 bilhões e 700 milhões de habitantes, né? Humanos, para não contar os não humanos. Então, os mestres vão nos dizer, inclusive, que se quisermos realmente ser caridosos com profundidade e com amplitude, a gente devia se mirar na Terra, que aguenta, né, aguenta todos esses seres, né, dá nascimento a eles, sustenta suas vidas e não pede nada em troca.